O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe repercutirá o debate entre Trump e Biden, além de outras notícias internas dos Estados Unidos. Você não usou a expressão rinha de idoso. Mas eu espero que você use. Tô decepcionado. Bem, pessoal, vamos começar falando do debate, né, entre Joe Biden e Donald Trump. O formato do debate por si só já é criticável. Foi combinado, né, que os jornalistas moderadores poderiam silenciar o microfone de quem não tivesse a fala, com o tempo de cada candidato cronometrado. Foi a primeira vez desde 1988 que um debate não foi organizado por uma ONG, justamente, a Commission on Presidential Debates, já que a organização é boicotada tanto pelo Trump quanto pelo Biden. Foi a segunda vez que nós tivemos um debate televisionado sem público presente, sem claque, né? Isso foi bom. Mas assim, o negócio do microfone ser mutado, né, tinha proposta de tornar o debate mais dinâmico, mais direto, e não funcionou. Em pelo menos 3 vezes deu para ouvir o outro candidato falando durante a fala do outro, né? E ambos os candidatos, especialmente Donald Trump, usavam o tempo de resposta da pergunta subsequente para retomar o assunto anterior. Então, Donald Trump, você vai deportar pessoas? E ele pegou e falou, não, ainda sobre o que o Joe Biden estava falando. Então, essa constante retomada de assuntos, tanto para ter a última resposta, quanto também uma estratégia para fugir da pergunta em questão. E talvez o aspecto mais questionável do debate foi a ausência de uma checagem em tempo real, né? Algo que é essencial. Estamos em 2024, né? Não estamos em 1990. Os mediadores eles tiveram uma postura passiva, né, na maior parte do tempo. Tá? Tirando ali na última pergunta sobre se o Trump aceitaria os resultados da eleição, os dois moderadores tiveram uma postura extremamente passiva na maior parte do tempo. Ambos os candidatos falaram mentiras, né? O Donald Trump ele manteve as suas 2 estratégias, né, desde a eleição que ele venceu contra Hillary, depois a sua tentativa de reeleição e o seu governo, né? Primeiro, a ideia de criar um inimigo comum, né, o imigrante. O imigrante está cometendo todos os crimes possíveis, vão destruir a segurança social, são pessoas horríveis que estão vindo de prisões, de instituições para pessoas com problemas mentais, né? São criminosos, estupradores, milhões que estão chegando nos Estados Unidos, né? Aquela retórica bem xenófoba, né, preconceituosa, e segundo, soltar uma enxurrada de mentira, né? É tanta mentira que você não consegue medir. O Trump mentiu, tá? Isso foi feito por fact-checkings posteriores, né? Ele mentiu sobre praticamente todos os índices econômicos do seu governo, tá? Quem está dizendo não sou eu. Isso é interessante porque não é uma questão de narrativa, não é uma questão de opinião, tá? Ele está mentindo ali sobre índices econômicos, tá? O Joe Biden também mentiu, também enrolou, inclusive um dos vários momentos vexaminosos que o Joe Biden passou, que ele disse que ele tinha o apoio da Border Patrol, né, quando eles estavam discutindo ali imigração e tal. E aí o sindicato dos patrulheiros de fronteira foi lá no Twitter e falou, se vocês querem um fact-checking, não apoiamos Joe Biden, né? Ao vivo não apoiamos Joe Biden, tá? Então assim, você ter preocupação de desmentir as mentiras apenas depois da transmissão ou apenas online ou outros veículos não adianta nada em 2024, tá? Os moderadores tiveram uma postura passiva, não imagino nem que seja culpa deles, né? Imagino que tenha sido culpa do acordo ali de viabilizar o debate, né? Eles foram intencionalmente podados, tá? Mas assim, foi bizarro. Teve alguns momentos ali que, inclusive, eles meio que levantavam a bola para os candidatos fugirem do formato dinâmico, né? Então, ia lá fazer uma pergunta, o Donald Trump respondia em, sei lá, X segundos, e aí a pessoa ia lá e falava, não, candidato, o senhor ainda tem 90 segundos, né? Ah, então os imigrantes são criminosos, são malvados e tal. Então, assim, o formato é criticável, a estratégia do Trump é a mesma de sempre. Agora,
independente das críticas ao formato e dos momentos surreais, né? O momento mais surreal foi quando eles ficaram ali discutindo, né? Uma conversa ali bem quinta série, né? Sobre quem é melhor no golfe, né? Quem teria o melhor aproveitamento no golfe. Né? O Trump dizendo que já desafiou o Joe Biden para jogar golfe, e aí o Biden dizendo que topa se o Trump carregar os próprios tacos, sabe? Assim, uma coisa muito quinta série. E aí o que acontece? Os debates televisionados pós-internet, eles são quinta série. E aí, pra gente analisar, né, o vexame do Joe Biden, tem duas coisas que eu acho que é importante trazer antes de qualquer coisa. A primeira é, pra que serve um debate hoje em dia? O debate serve para você seduzir eleitores indecisos e para você mobilizar a sua própria base. O Joe Biden dificilmente, e assim, sendo muito gentil e vice-versa, né, vai trazer um eleitor do outro candidato. Pelo contrário, né, quando você tem um candidato já definido, você vai querer justamente se sentir mobilizado, você vai querer o viés de confirmação. Né? Então o cara vai assistir e falar, isso aí, Trump, dá no Biden. Né? Isso aí, Biden, mostra pro Trump que ele é um criminoso. Né? Essa é outra coisa que assim, eu achei um absurdo na estratégia do Biden. O Biden demorou 44 minutos de um debate de 90, ou seja, metade do tempo, para lembrar ao público que o Donald Trump é um criminoso condenado. Ele deveria abrir com isso. Né? Ele deveria falar, boa noite, América, que é seu presidente, Joe Biden, isso aqui para debater com esse criminoso condenado. Então assim, o Joe Biden foi extremamente fraco, extremamente passivo, e antes de eu continuar sobre a performance do Joe Biden, então assim, a primeira coisa é essa, o debate serve para isso, para você seduzir eleitores indecisos e mobilizar a sua própria base. E segundo, tem um clichê quando se fala de política dos Estados Unidos, política recente, que foi o seguinte, em 2002, ao comentar o fracasso democrata nas primeiras eleições do meio de mandato do George W. Bush, o Bill Clinton, ex-presidente democrata, né, disse que o forte e errado vence o fraco mesmo que certo. Né, ou seja, a ideia de você se mostrar forte. Ali ele queria dizer, especialmente firmeza no discurso, no cenário ali do início da guerra ao terror. Estamos falando de 2002, né, logo depois do 11 de setembro, auge da guerra ao terror. Então um discurso forte. E desde então essa frase do Clinton se tornou uma espécie de mantra, um clichê nas análises eleitorais dos Estados Unidos, porém, com o perdão do clichê, é inevitável recorrer a essa frase ao comentar o desempenho do Joe Biden. Porque vamos lembrar duas coisas que a gente falou bastante aqui no Xadrez Herbal nos últimos anos. Primeiro, Joe Biden venceu a eleição porque não era o Donald Trump. Tá? Ninguém votou no Joe Biden. 5 pessoas votaram no Joe Biden. As dezenas de milhões de pessoas que votaram nele por ele não ser o Donald Trump. Então ele precisa manter uma enorme base de eleitores engajada, porque as duas pessoas mais votadas na história dos Estados Unidos foram Biden e Trump nas últimas eleições. A gente sempre lembra aqui, a capacidade de mobilização do eleitorado do Trump não pode ser subestimada. Então Joe Biden precisava se manter como alternativa viável ao Trump, ele tinha basicamente uma missão ali, se mostrar um ser humano autônomo e funcional perante o Donald Trump e dissipar, né, todo o debate, todos os boatos ali sobre sua saúde física e mental. E fracassou absurdamente nessa missão. O Joe Biden, ele se mostrou ali o quê? Um velhinho indefeso, a voz fraca, logo no início, e aí os bombeiros democratas saíram falando que ele estaria com um resfriado, por isso a voz fraca. Né? Gente, é verão, no hemisfério norte, tem uma onda de calor. A CNN, né, mantinha as duas câmeras, uma no Trump e uma no Biden, praticamente o tempo todo. Quando o Biden falava, né, o Trump mantinha ali aquela sua estratégia de fazer caras e bocas. Quando o Trump falava, o Joe Biden parecia que estava ali com um olhar no vazio, sabe? Expressões faciais passivas, um olhar perdido, tá? Era assim, ele provavelmente está ficando senil de fato, sabe? Foi essa a impressão de muitas pessoas. Ele teve basicamente um lampejo ali de firmeza no debate inteiro, no final, quando ele chamou o Trump de chorão 2 vezes, né? Porque a jornalista perguntou, Trump, você vai aceitar os resultados das eleições? Ele falou, se forem justas, eu vou, né? E o Biden virou e falou assim, olha, você é um chorão que não sabe perder, você é um chorão e tal, um whiner. Então, a performance do Joe Biden foi ridícula. Isso não é um elogio ao Donald Trump,
E vamos lembrar, a diferença de idade entre eles é de apenas 3 anos. Quem quer que vença será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Só que a performance de Joe Biden, repito, foi extremamente passiva, especialmente quando ele não tinha a palavra. Em 2 momentos, pelo menos, ele não conseguiu terminar sua argumentação no tempo da pergunta, ele se enrolava todo. Lembrando que ele tem uma questão de dicção, independente da sua idade, desde jovem. Então já pipocaram os insiders, né, dizendo que o Partido Democrata está desesperado, porque precisam ali fazer alguma coisa em relação a essa candidatura. A Kamala Harris, ao meu ver, passou um grande recibo sobre esse fracasso, né, do desempenho do Biden. Por quê? Porque logo depois a CNN botou a Kamala Harris, a vice-presidente, ao vivo. E aí o Anderson Cooper falou assim, e aí, Kamala, né? O que você achou do debate? Ela, não, achei ótimo, o presidente Biden detonou, ele é o cara, tal. E o Anderson Cooper meio que falou, você assistiu a mesma coisa que a gente? Né? E aí teve uma hora que ele fez uma pergunta sobre uma mudança de rota. Ele não foi nem tão incisivo assim, tal. E a Kamala Harris falou assim, olha, eu não vou ficar aqui falando dos últimos 90 minutos, porque o que importa mesmo são os últimos 3 anos e meio, é uma visão superficial. Ela ficou claramente incomodada com a pergunta. E, ao meu ver, isso foi um recibo da campanha democrata, do governo democrata, sobre o mau desempenho do Joe Biden nesse debate. E aí, vamos lembrar, a gente tem mais de 2 meses até a convenção democrata, dinheiro não falta para essa campanha, é a campanha que mais arrecadou dinheiro nessa altura do ano, em um ano eleitoral. E outra informação, né, que a gente já comentou aqui, mas esse debate foi o debate mais prematuro no calendário da história dos Estados Unidos. Muitas vezes, no final de junho, a gente não tinha nem direito à definição dos candidatos. E dessa vez você já tem um debate entre os 2 candidatos. É a primeira vez que ocorre isso ainda em junho. Então os democratas têm mais de 2 meses, se eles quiserem fazer uma mudança de rota. É uma jogada arriscada também. A última vez que o presidente no cargo não concorreu à reeleição foi com o Lyndon Johnson, em 68, democrata. E os democratas perderam a eleição mesmo assim para o Nixon. O Nixon deu uma lavada, né, naquela eleição. O Nixon que tinha sido vice-presidente do Eisenhower. Então é uma situação muito preocupante, assim, sabe? Tem uma outra questão que eu achei muito interessante, que foi levantada pelo nosso querido amigo Gustavo Rebelo, que mora nos Estados Unidos, né? E ele postou no Twitter, e imagino que ele vai falar disso no Podnext, né? O podcast que ele tem com o JP e tal. Que é, o Donald Trump, em certo momento, ele perguntou assim, aquela pergunta acusatória, né, pro Joe Biden, Joe, quem que você demitiu? Fala aí se você já demitiu alguém e tal. E para a maioria das pessoas isso meio que passa batido. Eu confesso que, inclusive, para mim, assistindo, meio que passou batido. Mas o Gustavo explicou uma questão muito interessante, que você tem um debate nos Estados Unidos sobre o fato do Joe Biden não demitir ninguém, que seria por ele não conseguir demonstrar força e pelo fato de que pelo menos parte dos secretários dele agem com, digamos assim, bastante autonomia, para não dizer que eles agem quase sem um controle direto do presidente. Então o presidente não tem estofo sequer para demitir alguém. Então o fato do Joe Biden não ter demitido pessoas, e claro, né, o Donald Trump vai explorar isso por ele ser a máquina de demissões, né? Ele demitia todo mundo na Casa Branca, tinha lá o programa do Aprendiz, né? Quando ele foi eleito pela primeira vez, a gente tocou a música do Aprendiz, né? A música do Aprendiz original, né? Aqui no programa. Então, achei muito interessante essa observação do Gustavo e queria trazer ela para vocês. Mas então é isso, o desempenho do Joe Biden no debate foi fraquíssimo, foi pífio. A sensação era essa, era de ver um velhinho indefeso. Bizarramente, né? Aqui no Brasil, né? Difícil explicar isso pra alguém, né? Mas nos Trend Topics foram parar Joe Biden e tio Paulo, né? Por conta daquela história infame da mulher que levou o tio falecido no banco, né? Pra tentar sacar uma grana. Então, sobre o debate em si, acho que o principal é esse. E uma questão interessante do debate, né, que a gente já havia mencionado, foi a ausência do Robert Kennedy Jr. Né, e o Robert Kennedy Jr., ele tem atingido nas pesquisas ali cerca de 8% dos votos. Ele promete ser o candidato de terceira via com melhor desempenho desde 1992, e num swing state, né, isso pode eventualmente fazer uma diferença.
Outra notícia eleitoral é que o Chris Novoselic será candidato a presidente dos Estados Unidos. Você falou, nossa, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Era o baixista do Nirvana. E ele será candidato pelo recém-fundado partido Cascade, e como parte ali da fundação, e é meio que uma candidatura de protesto, inclusive, né? Mas ele será aí candidato. Então, se você é nosso ouvinte e pode votar nas eleições dos Estados Unidos e quiser votar no Chris Novoselic, você pode. E vamos lembrar, assim, quando a gente fala que o Joe Biden precisa engajar o eleitorado, está perdendo o eleitorado jovem não branco e tal, porque tem a opção de simplesmente não ir votar. A eleição é de dia de semana, então o camarada pode simplesmente falar assim, olha, entre Donald Trump e Joe Biden, eu vou ficar em casa jogando videogame, né? Eu vou ficar aqui em casa assistindo futebol americano, vou ficar aqui em casa assistindo wrestling, né? Então pode simplesmente não dar em nada. Aí vamos para uma outra notícia importantíssima essa semana e que tem ligação com o debate, né? Já que essa semana foi libertado o Julian Assange, o jornalista e ativista australiano, que era acusado, né, uma série de acusações criminais pelos Estados Unidos. E aí o que ocorreu nessa semana? O Julian Assange fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E vamos lembrar, o Departamento de Justiça é uma pasta do Executivo, não é do Judiciário, tá? Então, o Joe Biden, teoricamente, falou pro Departamento de Justiça, falou pro seu secretário de Justiça, falou, olha só, tá liberado, faz o acordo lá com o Assange. O Assange, ele confessou ter violado a lei de espionagem de 1917 por conspiração para obter e divulgar informações de defesa nacional, tá? Isso aqui são aspas. E o Departamento de Justiça, em troca, ofereceu uma sentença de 62 meses de prisão. E aí você vai falar, pô, Felipe, você não falou que ele vai ficar em liberdade? Porque ele já ficou esse tempo preso, né, no Reino Unido, aguardando a extradição. Então ele confessou um crime pelo qual ele já pagou, digamos assim. E o Departamento de Justiça abriu mão das outras acusações. E vamos lembrar, se todas aquelas acusações fossem colocadas na mesa, o Julian Assange corria risco da pena capital, de ser executado por espionagem. E o Joe Biden fez isso porque ele é um baita cara legal? Não. O Joe Biden é parte do establishment dos Estados Unidos. Ele, a Hillary Clinton e tal, odeiam o Assange. Tá? Eu, inclusive, se fosse o Assange, ficava longe de aviões, helicópteros, janelas. Ele foi acusado de ser um agente russo, né, de querer interferir em assuntos domésticos dos Estados Unidos e tal. Então, o Biden orientou esse acordo para antecipar o Trump, porque o Trump estava flertando publicamente com a ideia de um indulto presidencial ao Assange, especialmente em troca do apoio dos votos dos libertários nos Estados Unidos. Então não foi pressão internacional, não foi idealismo, foi mera conveniência política na véspera do primeiro debate. Tá? E aí o Assange estava na Austrália, pegou um voo até as Ilhas Marianas do Norte, entrou no tribunal, homologou o acordo e saiu do tribunal como um homem livre, retornou para a Austrália e a defesa do Assange vai ter que pagar o custo do voo, custo do jatinho, porque as autoridades australianas disseram que não tinha condições de segurança de levá-lo ele num voo comum e que não iam bancar um voo da Força Aérea Real Australiana, algo assim, para levar ele para as Ilhas Marianas do Norte. Então, ele foi num voo privado e que a campanha dele vai ter que bancar, tá? Acho que são $400 mil, alguma coisa assim. O principal é, né, Assange está livre, tá? Porque todas as outras acusações foram deixadas de lado, tá? Em teoria, o governo dos Estados Unidos não pode mais acusar o Assange de nada que ele já fez, porque é aquela questão da coisa julgada, né? Abriram mão dessas acusações. Então, Wikileaks, as atrocidades na prisão no Iraque e tal, já foi. Assange é um homem livre. Pode ocorrer também que, assim, se o Assange estiver dirigindo nos Estados Unidos, fez uma curva sem dar a seta, vão acusar ele de tentativa de homicídio culposo porque ele poderia ter atropelado uma velhinha. Entendeu? Pode ter isso também, né? Nunca se sabe. Vamos agora, então, a outras notícias dos Estados Unidos, tá? O Joe Biden anunciou na última quarta-feira, dia 26, que vai indultar
todos os militares que foram condenados pela lei militar, né, que considerava crime, eu vou abrir aspas aqui, tá, gente? Desculpa. Cópula carnal não natural. Né? Ou seja, a criminalização de relações entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Cerca de 2.000 pessoas serão indultadas. Boa parte dessas pessoas serão indultadas de maneira simbólica, inclusive. Tá? A gente está falando de um cara que, por exemplo, que foi condenado nos anos 1980 por esse crime, foi preso nos 1980 por esse crime, ou eventualmente foi, sei lá, expulso das Forças Armadas, alguma coisa assim, e agora ele será perdoado. Né? Ou seja, vão tirar a noção de que ele cometeu um crime. Tá? Então, assim, não é que vão ter 2.000 pessoas, 2.000 militares que estão na prisão nesse momento e serão indultados. Tá? Os Estados Unidos anunciaram também novas sanções contra uma rede clandestina bancária que ajudaria o Irã a contornar as sanções. Tá? Serão 50 pessoas e empresas de Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Ilhas Marshall. O médico-geral dos Estados Unidos, né, o Surgeon General, Dr. Vivek Murthy, lembrando que esse também é um cargo do executivo, ele declarou a violência por armas de fogo como uma crise de saúde pública. Essa declaração ela tem um peso basicamente simbólico também, tá? Não tem um peso prático, porém busca chamar atenção para a questão das mortes por armas de fogo, né? O Vivek Murthy, né, que eu mencionei, ele é um almirante, inclusive, né, um almirante médico, né, lembrando que as Forças Armadas têm médicos, e ele foi Surgeon General com Barack Obama e no começo do governo Donald Trump. Oklahoma ordenou, viu seu secretário de Estado, que as escolas públicas do estado devem ensinar a Bíblia. Não é muito laico, né, mas assim, vamos falar o quê? E uma recomendação de leitura para vocês, no blog Histórias do Mar, que fica no UOL, né, escrito pelo Jorge de Souza. Já falei aqui que eu me interesso muito por notícias de temas marítimos, não apenas militares e políticos. Foi o meu primeiro emprego, inclusive. E é uma notícia muito interessante, intitulada assim: Juíza dos Estados Unidos ordena despejo de transatlântico histórico parado há 38 anos. Né? É USS United States, justamente, que é o transatlântico que tem um recorde de travessia do Atlântico Norte, tá? Com 66 km por hora. É uma marca impressionante, mas que hoje poderia ser quebrada caso alguma empresa quisesse, né? Que hoje a lógica dos cruzeiros é muito diferente do que era décadas atrás. Enfim, é uma leitura muito interessante que lida com a indústria naval dos Estados Unidos, orgulho nacional dos Estados Unidos, patrimônio histórico, inclusive, enfim. E numa notícia externa, a China anunciou que vai enviar 2 pandas para o zoológico de San Diego, tá? Serão os primeiros pandas a irem para os Estados Unidos em 2 décadas, né? Ou seja, né, a diplomacia do panda, um gesto ali de boa vontade, de reaproximação. Então 2 ursinhos pandas serão enviados para o zoológico de San Diego. Lembrando que os pandas, além de serem uma ferramenta diplomática chinesa, geram uma grana considerável para esses zoológicos, especialmente zoológicos de grandes cidades dos Estados Unidos e tal, porque muita gente vai visitar os bichos porque o panda tem essa cara de bobo. Assim, eu tô falando numa boa, assim, no sentido bonitinho, entendeu? Né? Aí você vai ver lá os memes deles rolando por aí, né? Um abraço pra nossa querida Márcia Jamile, né? Vídeo deles comendo bambu, comendo uma abóbora gigante e tal. Aí a gente aproveita que a gente falou da China, vamos mencionar que a Coreia do Norte, nessa quarta-feira, dia 26, testou um míssil hipersônico que foi disparado, inclusive, na direção em que estariam navios militares dos Estados Unidos. E o Partido Comunista da China expulsou dos seus quadros, o quadro do partido, 2 ex-ministros da defesa acusados por corrupção, o Li Shangfu e o Wen Fenghe. O Li Shangfu, inclusive, é aquele que ficou um tempão sem aparecer em público, né? E foi substituído pelo atual ministro da defesa, que é o primeiro almirante
né, a ser ministro da Defesa na história chinesa. A gente comentou um pouco o que isso significa aqui no programa. E outra notícia chinesa é que a sonda Chang'e 6 retornou à Terra com amostras lunares do lado mais distante da Lua, ou lado escuro da Lua, né, na terminologia antiga, né, o lado que a gente não vê da Lua. Né, lembrando que a gente sempre vê a mesma cara da Lua, que é a cara que tem a silhueta do coelhinho. E retornou com as amostras lunares, é a primeira vez que isso ocorre. E aí, já que a gente tem que, né, dar uma roubada no roteiro, né? Então vocês viram, a gente foi de Estados Unidos, aí usamos o Panda para falar de Coreia, para falar de China, aí falamos da sonda espacial. Vamos aproveitar para comentar também que um satélite russo se desintegrou em órbita em mais de 100 peças, um satélite Resurse P1, que era um satélite de observação que estava desativado desde 2022, e os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional tiveram que fazer as medidas de segurança por cerca de 1 hora devido aos destroços, né, que ficaram em órbita. Se você assistiu o filme Gravidade, né, você sabe o problema dos destroços. E assim, 1 hora vai acontecer algo sério na órbita da Terra, porque a gente já tem muito lixo na órbita da Terra, né? Já tem muito satélite desativado, né? Então 1 hora vai dar algum problema grave, infelizmente.